Olá, povo de Deus, graça e paz. Estamos ao vivo em mais uma live nesta quinta-feira, dia 17 de abril. Noite abençoada, noite que Deus marcou o encontro conosco para falar conosco. Amém? O tema hoje é forte, o tema hoje é muito forte. Um chamado à igreja. Vamos juntos ouvir Deus falar conosco, amém? Compartilha, chama todo mundo, chama os amigos, as amigas, aqueles que querem ouvir Deus falar nesta noite, amém? Deixa eu enviar aqui para o povo de Deus. Deus é bom. Deus é fiel. Glória ao nome de Jesus. Você que está entrando, muito obrigada. Deus recompensa a tua vida, amém. Se você está entrando aqui nessa live é porque você tem um chamado, é porque Deus te chama, te convoca nessa noite. Irmã Maria José, seja bem-vinda. Irmã Priscila, minhas duas guerreiras aqui, viu? Duas guerreiras do Senhor hoje aqui. Aliás, chegou mais uma guerreira. Irmã Norma Diniz, meus amores, irmã Norma, irmã Priscila, irmã Maria, vocês moram no meu coração, se pagar aluguel. Manuele Ferreira, prometeu que vinha e chegou, glória. Vocês, meus amores, que já estão aqui, pega o aviãozinho, envia para quem você conhece e vamos ouvir Deus falar. Entre elas, já vou fazer aqui a propaganda, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem, né? Se estiver me ouvindo bem, coloca um ok aí para eu saber. Paz do Senhor. Semana que vem, na quarta-feira, vamos ter uma live muito especial no Instagram, Entre Elas, amém? É um projeto abençoado pela missionária Dione. Amém, amém. É um projeto abençoado para mulheres. Em junho vai ter o primeiro encontro do Entre Elas. E quarta-feira temos mais uma live, tá bom? No Instagram, Entre Elas. Para falar um tema que eu amo, sobre Esther. E vai ser bênção. Amém? Você que é mulher, que tem propósito de Deus, que está no processo, assim como eu, né? Vamos nessa quarta-feira estar juntas mais uma vez. Também estou ansiosa. Eu creio que Deus vai dispensar grandes coisas para nós. Amém? Deus abençoe minha amiga Zenate, de Curitiba, tá aqui. Deus abençoe. Eli Souza. Amém? Meu pai José Heleno, presbítero José Heleno, tá aqui. Meus irmãos e minhas irmãs, se vocês estiverem ouvindo um barulhinho aí, é minha rua aqui, que é muito barulhenta. Hoje, véspera de feriado, tá daquele jeitinho, né? Bem barulhenta. Então, me perdoe se vocês ouvirem algum barulho externo aí, de som ligado, tá? Saiba que aqui na minha rua eu não vou demorar a começar não, porque tem muita coisa pra gente ouvir, tá bom? Tem muita coisa pra gente aprender nesta noite. Se você está aqui, é porque você foi chamado por Deus. Se você está aqui, é porque você tem um propósito com Deus.
Isso, Emanuele, sou de Pernambuco. Você é de onde, meu amor? Said, seja bem-vindo. Muito bom, muito bom. Caucaia, Fortaleza. O Entre Elas é de lá, né? Estamos ansiosos, estamos ansiosos. Deus faz conexões do céu. Caucaia, Fortaleza, Pernambuco. Olha o mistério de Jeová. Glória, amém. Quarta-feira, Fortaleza vai me conhecer. Glória ao nome de Jesus. Se você está aqui, querido, querida, é porque você é igreja. Se você está aqui, é porque você foi chamado, foi chamada. Deus tem um propósito para nós, homens, mulheres, crianças, jovens. Nos últimos dias, como diz a palavra, Deus derramará sobre o seu espírito, sobre toda a carne, né? E nós somos essa geração que fazemos parte desse avivamento. Irmã Norma é de Sorocaba, São Paulo. Não sabia que a senhora era de São Paulo. Um abraço para o povo de Sorocaba, São Paulo. Emanuele é de Limoeiro, também aqui de Pernambuco. Um abraço para o pessoal de Limoeiro. Deus abençoe vocês. Vocês são muito bem-vindos aqui. Vocês que são bênção na minha vida, irmã Priscila. Vocês que são bênção. Meus amores, vamos começar já orando, né? Não vamos nos alongar, nos prolongar, porque tem muita coisa. Pega a Bíblia, pega papel, pega a caneta e vamos mergulhar hoje na palavra, amém? A Zenate está por aqui ainda, de Curitiba, minha amiga. Manda um alô aí, a Zenate. Rebeca Ferreira, seja bem-vinda. Elionaide de Melo, seja bem-vinda. Envie essa live. Vamos chamar o povo para estar aqui com a gente, amém? Vamos orar, meus amados. Orar por você que está aqui, tá bom? Orar pela tua família, orar pela tua casa. Amém? Vamos orar por todos aqueles que são igreja, que são chamados. Amém, Azenate? Deus abençoe, minha amiga. Você está em minhas orações. Fica aqui comigo. Um abraço para sua família. Irmã Zefinha, mulher de Deus. Eu amo vocês e... permitindo Deus, eu vou chegar em Curitiba, me aguarde. Amém, meus amores. Vamos orar em nome de Jesus para começar a nossa live. Amém? Pai querido, aqui estamos, Senhor, na tua presença. Quero te agradecer pela vida de cada um que está aqui comigo, Senhor. Os que estão sedentos pela palavra. Aqueles que são chamados, Senhor, para um propósito, Deus. Cada um que está aqui foi chamado para um propósito. Cada um que está aqui é igreja. Cada um que está aqui, Senhor, é noiva. E eu creio que o Senhor deseja nos abençoar, nos exortar, nos encorajar nesta noite, Senhor. Eu creio que Tu tens algo poderoso para fazer em nosso meio. Fica aqui conosco, Senhor. Que a Tua presença esteja aqui conosco. Fala não o que eu quero falar, não o que eles querem ouvir, mas o que Tu queres falar e o que nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pega a caneta, pega papel, pega a tua Bíblia e vamos mergulhar na palavra de Deus. Amém? Um chamado à igreja é o tema da nossa live. Antes de tudo, eu quero explicar para vocês por que eu escolhi o tema de Apocalipse 2. Apocalipse 2, Apocalipse 3 é as cartas, né? As cartas que João escreveu para as 7 igrejas. Porém, hoje eu só vou falar de 4 igrejas. Amém? Hoje eu só vou falar de 4 igrejas. Por quê? Porque eu acredito que é o que Deus quer falar. Através de um sonho que Deus me deu. Eu estava dormindo e eu sonhei com um livro preto. Parecia ser uma Bíblia, né? Acredito que era uma Bíblia, mas na capa do livro não tinha assim, Bíblia Sagrada. Na capa do livro estava escrito Apocalipse 2. E eu ali fui perguntando ao Senhor o que era que Deus queria falar comigo através de Apocalipse 2. E o tempo foi passando e Deus foi me dando sonhos. Sonhos que eu via
a igreja, a noiva. Eu via noivas vestidas de branco. E eram noivas muito distintas uma das outras. Você sabe que a marca de uma noiva é o vestido, né? Todo mundo no casamento espera para ver a noiva, qual vai ser o vestido, qual vai ser, né? E no sonho eu via várias noivas vestidas de branco, mas eram muitos vestidos diferentes, muito diferentes. E eu vou dizer que não eram vestidos bonitos não, viu? Eram vestidos bastante estranhos. E Deus foi comunicando no meu coração que desejava falar com a noiva. Desejava falar com a igreja em Apocalipse 2. Amém? Vocês vão entender por que Apocalipse 2. Porque Deus me revelou Apocalipse 2. Amém? Apocalipse 2 são 4 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Amém? 4 igrejas. 4 igrejas que representam a noiva. 4 igrejas que representam quem Deus quer que nós sejamos. Como Ele quer que nós sejamos. Amém? Deus abençoe, irmão Joselias, Laís, Marcela. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Então, queridos, Deus quer que nós sejamos como essas características que eu vou dizer aqui nesta noite. Todas essas 4 igrejas foram exortadas, receberam repreensões, mas também foram encorajadas. Cada uma delas foram repreendidas, né, em amor, porque tinham pontos negativos, mas também tinham pontos positivos, né? Nós, igreja, temos defeitos e temos qualidades. Então, eu acredito que seja um tempo de reposicionamento. Amém? Porque fala-se muito em posicionamento, mas nós precisamos de um reposicionamento. Amém? O que é reposicionamento? Você me pergunta. É alterar o que for necessário do nosso posicionamento. Amém? Tirar aquilo que não está agradando ao Senhor. Foi o próprio Jesus que inspirou, que falou com João, que revelou a João em Apocalipse 2, aquilo que ele queria falar para a igreja. Foi o próprio Jesus. Amém? Então é isso. Nosso texto base está em Lucas. Está em Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Deus abençoe, Laiane. Envia, meus irmãos, essa live. E fica aqui até o final, tá bom? Lucas 12, do 35 ao 40, nos diz, nosso texto base. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-os, os servirá. Que ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém? Esta é uma live de despertamento para vigilância, para preparação para o tempo do fim. Amém? O que é que essa parábola que Jesus contou nos ensina? Parábola do servo vigilante. Capítulo verso 35 diz: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas lamparinas. Isso quer dizer o quê? Estejam preparados para tudo. O que era estar cingido? Estar cingido era estar com a roupa presa, amarrada ao cinto. Amém? De prontidão.
com as lamparinas acesas. Era isso que Jesus estava ensinando nessa parábola. Porque se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria. Amém? Deus quer que nós estejamos preparados, cingidos e vigilantes com as lamparinas em nossas mãos. Amém? Porque se Jesus voltar agora, você está preparado? Você está preparada? Amém? Se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria. Então é isso que nós temos que fazer. Estar vigilantes. Amém? Agora pega a sua Bíblia e vamos correr para Apocalipse 2, onde o Senhor me revelou, amém, o que Ele queria falar, quer falar conosco. Pega a tua caneta e papel aí, porque tem muita coisa para a gente ouvir, tá bom? Primeira carta, em Apocalipse 2, igreja em Éfeso. Amém? Igreja em Éfeso. E o que é que diz a palavra? Ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tem perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Aqui, Jesus está falando os pontos positivos da igreja de Éfeso. Amém? Éfeso era uma igreja que perseverava. Éfeso era uma igreja que não suportava homens maus, homens mentirosos. Amém? Porém, diz a palavra de Deus, que algo Jesus tinha contra aquela igreja. O que era? Contra ti, Éfeso, tem o que? Abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Se não venho a ti e removerei o teu castiçal do teu candeeiro, caso não te arrependas. Amém? Anota aí, primeiro tópico, igreja em Éfeso, o que Deus quer falar para nós através de Éfeso. Tempo de voltar ao primeiro amor. Amém? Tempo de voltar ao primeiro amor. Assim diz o Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja em Éfeso tinha pontos positivos, mas o ponto negativo de Éfeso era: arrepende-te, pois. Lembra-te, Éfeso, de onde caíste, e volta ao primeiro amor, Éfeso. Amém? Queridos, falei aqui no começo, tempo de estarmos com as lâmpadas acesas. É tempo da igreja voltar a ser sal e luz. É tempo de voltarmos à essência. Amém? A palavra de Deus aqui nesta noite é de repreensão? É de exortação? Mas também encorajamento. Amém? Porque nós somos igreja. Nós individualmente somos igreja. E também vamos falar aqui de templos, né? De templos. Igrejas que nós não devemos ser. Tá bom? Estamos vivendo no tempo do fim. Não é tempo de brincar. Não é tempo de cochear em dois pensamentos. Mas é tempo de estarmos com as nossas lamparinas acesas. Queridos, Éfeso era uma igreja pequena, diz a palavra de Deus. Mas era uma igreja onde Deus tinha liberdade, onde o Espírito Santo tinha liberdade. Amém? Isso nos faz lembrar o tempo que nós vivemos, né? Não sei aqui, quem tem mais de 40, quem tem 30 alguma coisa, pegou o tempo das igrejinhas humildes, igrejas pequenas. Lembra daquele hino que diz que igreja pequena onde Deus falava. Amém. Deus quer que nós voltemos a ser como no começo. Deus quer que nós voltemos à essência como no começo das igrejinhas pequenas, sabe? Voltar ao primeiro amor. Queridos,
Precisamos voltar aos princípios bíblicos para ter uma vida saudável diante de Deus. Apocalipse é o livro de Jesus e sua igreja. Amém? É onde Jesus mostra, onde Deus mostra o que aconteceria. E se Jesus disse que nos últimos dias nós precisaríamos voltar ao primeiro amor, é porque nós precisamos voltar sim ao primeiro amor. Éfeso estava localizada na Ásia Menor, né? Onde ali havia muita idolatria, se cultuava a deusa Diana, né? E João pega e começa dizendo que Jesus Cristo, cabeça da igreja, estava dizendo que Éfeso precisava voltar ao primeiro amor. Éfeso era perseverante, Éfeso era uma igreja que não suportava homens maus, que repreendia até os nicolaítas. O que eram os nicolaítas? Os nicolaítas eram um grupo que corrompia o verdadeiro evangelho. Você está vendo alguma semelhança com o que estamos vivendo hoje? Será que existe um grupo que está corrompendo o verdadeiro evangelho? Faça aí uma análise assim na sua cabeça. Amém? Porém, Cristo repreende Éfeso e diz: Éfeso, você abandonou o primeiro amor. Lembra-te, Éfeso, de onde caíste. Volta a ser Éfeso como você era no início. O que é voltar ao primeiro amor? O que é voltar ao primeiro amor? É voltar à busca intensa pela presença de Deus. Voltar à prática da oração. Voltar à prática do jejum. Voltar à leitura da palavra. Porque, sabe, quem tem esse primeiro amor geralmente são os novos convertidos, né? Assim que a gente aceita Jesus, a gente tem aquele desejo, a gente quer servir. Esse primeiro amor, Deus quer que nós retornemos a viver, a ter. Precisamos voltar a orar, igreja. Precisamos voltar a jejuar, a buscar ao Senhor. Como no início. Amém? Como no início. Porque não adianta viver uma vida de aparência nem de religiosidade. Precisamos viver a essência do Evangelho. Amém? Mas o tempo passou e a igreja foi perdendo esse primeiro amor. Amém? Não temos mais o compromisso que tínhamos antes. Não tínhamos mais o amor que tínhamos pelas almas como tínhamos antes. Voltemos, amados e amadas, a sermos pequenos. Ainda que vivemos em grandes templos, em mega igrejas, precisamos ser pequenos dentro. Que Ele cresça, que Ele apareça na nossa vida, que Ele cresça no nosso ministério, que Ele apareça no nosso ministério. Peça isso ao Senhor, amém? Irmã Severina e irmã Ana Paula, sejam bem-vindas. Precisamos voltar às primeiras obras. Lembra daquele hino bem antigo? Quero voltar ao início de tudo. Encontrar-me contigo, Jesus. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Como diz esse hino, eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Precisamos voltar ao primeiro amor. Aleluia. Precisamos voltar ao início de tudo. Amém, queridos e queridas? Anota aí. Primeiro, precisamos voltar. Isso mesmo, irmão Joselias. Reacende, Senhor. Esse precisa ser um clamor da igreja. Reacende a chama que se perdeu. Amém? Precisamos voltar a praticar as primeiras obras. Se não, diz o Senhor, venho a vocês, está escrito em Apocalipse 2. Se não venho a vocês, removerei do seu lugar o candeeiro. O que é isso? A nossa luz será apagada. O nosso testemunho será removido. Se não voltarmos a ser quem éramos no início. Se não voltarmos ao primeiro amor.
Se você acha que perdeu o primeiro amor, clame por misericórdia. Esteja aos pés de Jesus pedindo: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a ser como eu era no início, Senhor. Reacende a chama. Muito bem lembrado aqui. Não haverá avivamento, querido, sem arrependimento. Sabe aquele avivamento que está prometido a nós nos últimos dias? Ele só virá com arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Amém? E o avivamento começa onde? Em você. Você precisa ser avivado. Você precisa ser avivado. Não espere que vai acontecer nada de extraordinário, não. Peça ao Senhor: acenda em mim, Senhor, a chama. Acenda em mim, Senhor, outra vez a chama. Amém? Éfeso. Precisamos voltar ao primeiro amor. Amém? Para quê, queridos? Para que, você me pergunta, para que voltar ao primeiro amor? Para suportar as tribulações dos últimos dias que virão. Aí a gente já vai para a próxima igreja, a igreja de Esmirna. Quem está anotando, anota aí. Segundo tópico, Esmirna. Só vai suportar as tribulações dos últimos dias quem estiver vivendo o primeiro amor. Quem estiver firme, inabaláveis na presença do Senhor. Esmirna, não temas as coisas que hás de padecer. Assim diz o Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Quem era Esmirna? Quem era a igreja de Esmirna? Assim como Éfeso, Esmirna tinha seus pontos positivos. Qual eram os pontos positivos? Diz o Senhor. Apocalipse 2 e o 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia do que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas sendo antes sinagoga de Satanás. Eu sempre ouvi falar nesse versículo e eu entendi assim: são da sinagoga de Satanás. Não é ser da sinagoga de Satanás, é ser sinagoga de Satanás. O que é ser sinagoga de Satanás? É ser templo e morada de demônios. O sangue de Jesus tem poder. Escreva aí nos comentários. O sangue de Jesus tem poder. Amém? Verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Esmirna. Não temas, Esmirna, o que hás de sofrer. Não temas, Esmirna, o que hás de padecer. Nos últimos dias, queridos, a igreja será posta à prova. Nós seremos provados. Nós seremos provados. Amém? A igreja será posta à prova e não vai demorar. A igreja será provada. A igreja que quer ser avivada será provada. Porque a igreja precisa se arrepender. A igreja brasileira precisa se arrepender. Pega esse aviãozinho aí e envia para quem você conhece. Amém? Esmirna, diz a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus.
O que é ser sinagoga de Satanás? Era afirmar ser um crente que não se é. É fingir ser o que não é. Deus não nos chamou para fingirmos. Deus nos chamou para sermos igreja santa, lavada e remida no sangue de Jesus. Jesus vem buscar uma igreja santa. Amém? E estes, muitas das vezes, que são sinagoga de Satanás, estão infiltrados no nosso meio. São esses que perseguem os próprios irmãos. São estes que são assassinos de reputação. São estes que são mentirosos. E estão infiltrados no nosso meio, mas o sangue de Jesus tem poder. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, vocês verão o que Deus fará com esses que são sinagoga de Satanás. Estão infiltrados no nosso meio. Sabe, aqueles que estão servindo ao Senhor por ganância, por poder, não permanecerão. Não permanecerão. Amém? Por isso que a igreja do Senhor Jesus será posta à prova. Porque aí vai separar o joio do trigo. Por isso que a igreja de Jesus será posta à prova. Porque aqueles que não estão dando frutos serão cortados e lançados no fogo. Que não sejamos estes. Amém? Que não sejamos estes. A igreja de Jesus será posta à prova? Sim. Passaremos por perseguições? Sim. Esmirna foi perseguida. Muitos em Esmirna foram lançados em prisões. Muitos em Esmirna passaram por duras provas. Você está preparado para ser posto à prova? Está preparada para ser posto à prova? Se você estiver vivendo o primeiro amor, você irá suportar ser posto à prova. Amém? Mas Jesus diz para nós nesta noite: ser fiel e te darei, oh aleluia, a coroa da vida. Esmirna, não temas as coisas que hás de padecer. Amém? Glória ao nome de Jesus. É tempo de nos prepararmos. Porque assim diz o Senhor, ao vencedor será dada a coroa da vida eterna. Não são minhas palavras, são as palavras de Jesus. Amém? Primeiro, vamos recapitular. Precisamos voltar ao primeiro amor. Segundo, não temas as coisas que hás de padecer. Amém? Glória ao nome de Jesus. Por quê? Por que você pode me perguntar? Porque, queridos, a próxima igreja é a igreja de Pérgamo. Pérgamo era uma igreja que estava, a Bíblia diz, onde Satanás habitava. Qualquer semelhança comigo, com a nossa vida, não é mera coincidência. Nós habitamos em um mundo onde Satanás tem um trono. Sim ou não? Nós habitamos em um mundo onde Satanás é príncipe, diz a palavra. Ele é príncipe deste mundo. Ou seja, ele tem um trono. Ele tem um trono. Vamos ler aqui. Apocalipse 2. Verso 12, que diz:
Ao anjo da igreja em Pérgamos escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Isso mesmo, irmã Norma. O mundo espiritual, ele é vivo. Queridos, o diabo está ao nosso derredor. Não ao nosso redor, porque ao nosso redor tem anjos. Mas ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Ao nosso derredor, diz a palavra, que existem principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Nós habitamos, nós moramos, nós vivemos em um mundo onde Satanás tem um trono. Sim, é inegável. É inegável. Assim como Pérgamo. Amém? Assim como Pérgamo, diz o Senhor, vocês habitam onde está o trono de Satanás. Mas não temas, maior é o nosso Deus. Aleluia! O nosso Jesus é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Aleluia! Você pode glorificar ao Senhor nesta noite. Você pode dizer amém, glória ao nome de Jesus nesta noite. Porque diz a palavra de Deus aqui. Diz essas coisas aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Temos que vigiar todos os dias. Exatamente, Emanuele. Desse jeito. E sabe, a igreja de Pérgamo, assim como nós, vivemos em um mundo onde o conhecimento tem crescido, sim. A ciência tem crescido, assim como foi profetizado em Daniel. Que nos últimos dias, né, a ciência ia aumentar. Sim ou não? Sim. Então, Pérgamo estava localizada em um centro de estudos, em uma capital política e cultural da Ásia. Ali em Pérgamo existia um povo bem instruído, um povo culto, porém, que se perdeu no meio de tantos ensinos. Eles se apegaram a ensinos heréticos. Não estou inventando, leia Apocalipse 2. Porém, Pérgamo manteve-se fiel a Cristo. Apesar da presença ativa de Satanás, Pérgamo se manteve fiel. Mesmo quando Antipas, discípulo de João Evangelista, foi martirizado por causa da sua fé. E é isso que Deus espera de nós como igreja. Que em meio a um mundo onde Satanás tem um trono, eu e você permaneça fiel, permaneça fiel, permaneça fiel. Isso mesmo, orando, vigiando, com a lamparina nas mãos. Amém? Porém, Jesus tinha uma repreensão para fazer a Pérgamo. Qual era? Contra ti, Pérgamo, tenho algumas coisas. O quê? Vocês, Pérgamo, sustentam a doutrina de Balaão. Quem era Balaão? Balaão foi um profeta. Amém? Balaão foi um profeta que se vendeu para profetizar. Balaão se juntou a Balaque para armar ciladas diante dos filhos de Israel. Balaão se vendeu a Balaque, para fazer com que os filhos de Israel tropeçassem, para fazer com que os filhos de Israel comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem prostituição.
foi isso que aconteceu. Queridos, nós vivemos em um mundo corrompido. Nós habitamos onde Satanás tem um trono. E nós lutamos, como eu falei, contra principados e potestades. Nós lutamos contra a doutrina de Balaão. Sim ou não? Estou falando alguma mentira aqui? Doutrinas contrárias à do reino, dentro das igrejas e fora das igrejas. A doutrina de Balaão se estende não só para dentro das igrejas, também fora das igrejas. Tudo aquilo que é contrário à nossa doutrina do reino é doutrina de Balaão. Nossa luta não é contra pessoas, são contra demônios. Aborto, feminismo, ideologias de gênero, políticas contrárias à nossa fé, injustiças, perseguições infundadas. Nós estamos vivendo num Brasil hoje onde Satanás tem um trono. Preciso falar isso aqui. Nossa luta, não pense que é direita contra esquerda. Nossa luta é luz e trevas. Nossa luta é bem contra o mal. Doutrinas de Balaão, contrárias à nossa fé. Mas precisamos resistir. Precisamos manter firmes a nossa fé. Precisamos manter firmes a verdade do Evangelho. Amém? Nós somos sal e luz neste mundo. E o sal veio para salgar. O sal incomoda. Experimente colocar o sal na boca para ver o que acontece. Nossa luz não foi feita para se estar escondida, não. Você foi chamado para fazer a diferença. A luz não foi feita para colocar debaixo da cama, não. Você não foi feito para estar escondido nem escondida. Você foi feito para incomodar o mundo, para fazer a diferença ao mundo ao seu redor. Influencia o mundo ao seu redor, as pessoas ao seu redor. Amém? De influências negativas. Precisamos proteger as nossas crianças. Precisamos proteger os nossos adolescentes dessa doutrina de Balaão que está em todos os lugares. Amém? Porque essa doutrina de Balaão é aquilo que transforma tudo que Deus fez e criou em libertinagem. É aquilo que nega o que Deus fez. Aqueles que cooperam totalmente com o mundo estão sendo influenciados por esse espírito maligno de Balaão. Mas não nos tornemos iguais ao mundo, diz a palavra. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Aleluia! Aleluia! Tenha consciência, minha irmã, meu irmão, que este mundo é dominado pelo mal. E nós precisamos nos afastar de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Esteja vigilante. Esteja vigilante. Proteja-se. Proteja sua família, a sua casa, seus filhos. De tudo aquilo que quer corromper a nossa fé. Amém? Assim diz aquele que tem espada afiada de 2 gumes. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho uma boa notícia para você. Satanás tem um trono neste mundo. Mas aquele que tem a espada afiada de 2 gumes é o que tem todo o poder. É aquele que tem toda a autoridade. Amém? E ele se chama Jesus. O meu Deus e o teu Deus. Quando a igreja clamar, quando a igreja se arrepender de verdade, quando a igreja brasileira se arrepender,
como diz em Isaías: se o povo que se chama pelo meu nome se orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A igreja no Brasil, o mal no Brasil cairá quando a igreja do Senhor clamar. Quando a igreja do Senhor voltar ao primeiro amor e se arrepender dos seus maus caminhos, Ele sarará a nossa terra. Amém? É nosso dever como igreja pelejar pela nossa fé. É nosso dever como igreja lutar contra esse espírito maligno de Balaão, que tem se introduzido em nosso meio para corromper. Amém? Para trazer libertinagem. É nosso dever. Amém? Vamos recapitular. Primeiro, foi a igreja de Éfeso. Precisamos voltar ao primeiro amor. Segundo, Esmirna, não temas as coisas que hás de padecer. Terceiro, Pérgamo. Conheço o lugar que vocês habitam, onde está o trono de Satanás. Mas mantenham firme a vossa fé. Amém? Mantenham-se firmes na presença do Senhor Jesus. É dever nosso. É dever nosso lutarmos pela nossa fé. Vamos para a nossa última igreja, que é Tiatira. Anota aí. Quarta e última igreja, a igreja de Tiatira. O que é que diz em Tiatira? Vamos lá? Vamos ler? Apocalipse 2:18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, teu serviço e a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Mas, porém, vem a repreensão agora. Verso 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares Jezabel, essa mulher que a si mesma se declara profetiza. Não somente ensine, mas antes seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Verso 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que é prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Quem diz amém? Quem diz amém? Você está entendendo aqui o que eu estou falando? Quem está entendendo o que eu estou falando? Escreve aqui nos comentários. Amém. Eu estou recebendo. Escreve aqui para eu saber que você está recebendo, que você está entendendo o que o Senhor quer falar com a sua igreja. Amém, irmã Priscila. Amém, Emanuele. Amém, irmã Severina. Quem mais? Amém, irmã Norma. Assim diz o Senhor para a igreja de Tiatira nessa noite. Não tolerem Jezabel. Não tolerem Jezabel. Amém, Azenate.
Você percebeu, se você leu, que Jezabel tem o mesmo modus operandi de Balaão? O espírito de Balaão, do falso profeta Balaão, caminha junto com o espírito de Jezabel, a falsa profetisa. Você percebeu que esses dois espíritos malignos incitam os servos do Senhor a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos? Você percebeu isso? Queridos, não tolerem esse espírito maligno, assim diz o Senhor. Porque sim, sofremos influências do mundo. Sim, Tiatira era uma igreja que estava na província da Ásia. A mensagem de Tiatira foi dirigida para uma comunidade específica. E o conteúdo desta carta tinha elogios, como eu li aqui, críticas e exortações. Tiatira foi elogiada por seu amor, Tiatira foi elogiada por sua fé, por seu serviço, por suas boas obras, por sua paciência, mas Tiatira tolerava o espírito de Jezabel. Queridos, boas obras não são suficientes. Muitos estão enganados com suas boas obras. Muitos se escondem através das suas boas obras. Mas assim diz o Senhor: não tolerarei Jezabel. Não tolerarei quem tolera Jezabel. Amém. Deus está dando tempo para se arrependerem. Deus está dando tempo para se arrependerem. Para que produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. Amém. Amém, irmã Camila? No final, esteja aqui para nós orarmos por você. Amém? Me lembre aqui no final da live orar por você. Vamos orar sim. Precisamos produzir frutos de arrependimento. Quais são os frutos de arrependimento? Quebrantamento, abandono de pecado e confissão. Porque o espírito de Jezabel gera impureza. O espírito de Jezabel gera impureza. Esse espírito seduz os servos do Senhor a praticarem prostituições. Esse espírito induz os servos do Senhor a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Esse espírito ameaça a pureza da igreja. E precisamos gerar frutos dignos de arrependimento. Amém? 1 Tessalonicenses 4, verso 7 ao 8 diz: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Amém? Aquele que rejeita essas coisas não rejeita o homem, mas rejeita a Deus. Quem rejeita a impureza, a pureza e a santidade não rejeita o homem, rejeita a Deus. E precisamos produzir frutos dignos de arrependimento, assim diz o Senhor. Amém? A igreja de Tiatira tolerava esse espírito de Jezabel. E nós precisamos repreender esse espírito maligno de Jezabel. Perdão, no nosso meio. A igreja santa, purificada, que vive o primeiro amor, não tolera Jezabel, não tolera Balaão, não tolera falsos profetas, não tolera. Esteja atento aos falsos profetas, esteja atento aos falsos ensinos. Precisamos ter discernimento para não nos levarmos nesses últimos dias por doutrinas de demônios.
Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, muitas vezes está no nosso meio e não estamos percebendo. Balaão e seu espírito, muitas vezes está no nosso meio e nós não estamos percebendo. E o Senhor está dando tempo para arrependimento. Isso mesmo, irmã Severina. Precisamos nos livrar das astutas ciladas de Satanás. Vigia, igreja. Vigie com os falsos ensinos, falsos profetas que nos levam a pecar. Amém? São doutrinas de demônios, diz a palavra de Deus. E aquele que conhece mente e corações, está escrito em Apocalipse 2. Ele virá para julgar o seu povo. Ele virá para julgar a sua igreja. Deus não vai deixar que permaneça, não. Deus fará uma limpeza nas igrejas. Deus fará uma limpeza nos templos. Ele expulsará Jezabel, ele expulsará Balaão. Porque ele vem buscar uma igreja santa. Amém? Jezabel foi uma mulher perversa que perseguia e matava os profetas. Seu espírito atua até hoje. Através de pessoas, através de falsas doutrinas. Peça discernimento. Peça discernimento para não comer todo tipo de comida, não. O que nós vimos na internet hoje em dia é alimento sendo servido, alimento de Jezabel. Alimento de Jezabel. Não se assente nessa mesa. Se levante desta mesa. Assim diz o Senhor. Se levante dessa mesa. Porque quando Deus vir julgar, Ele vai julgar Jezabel e vai julgar aqueles que toleram Jezabel também. Esse espírito rouba a identidade. Esse espírito manipula. Tudo aquilo que rouba a identidade da igreja, tudo aquilo que manipula a igreja, é espírito de Jezabel infiltrado. É espírito de Balaão infiltrado. E quem tolera esse espírito adoece. Quem tolera esse espírito adoece. A Bíblia diz que eis que prostro de cama, bem como em tribulação, os que toleram Jezabel. Precisamos nos posicionar contra esse espírito. Como? Em oração, em santidade, em ousadia e em coragem. Amém? Somente não é fácil lutar contra esse espírito. Por isso que a igreja precisa estar unida. Nossa luta são contra principados e potestades. A igreja precisa se unir em oração. Porque não é brincadeira. Amém? Tiago 4:7 diz: portanto, sujeitai-vos a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo só fugirá de vós se nós nos sujeitarmos a Deus. O diabo só fugirá de vós se nós estivermos na presença de Deus em oração e em jejum, clamor, leitura da palavra, vivendo o primeiro amor. Amém? Igreja do Senhor, Deus quer nos dar autoridade. Deus quer nos dar autoridade. Deus quer avivar a sua igreja. Mas precisamos ter consciência que a nossa luta não é contra coisa pequena, não. Nossa luta é contra principados e potestades. Amém? Precisamos, vamos lá, Éfeso. Precisamos lembrar de onde caímos e voltarmos ao primeiro amor. Amém? Esmirna, precisamos saber em quem temos crido e não temer ao inimigo,
Porque sim, ele vai tentar nos intimidar, mas conosco está o maior. Amém? Pérgamo, precisamos guardar a nossa fé, sendo fiel, mesmo vivendo em um mundo de trevas. Amém? Por último, Tiatira, precisamos manter nossas vestes limpas. Amém? Longe de toda impureza, longe de todo espírito de Jezabel. Por quê? Igreja, nós somos alvo do inferno. O mundo odeia a igreja, porque nós fazemos a diferença, nós somos contra tudo aquilo que a Bíblia condena, sim ou não? Então, o mundo, o espírito desse mundo, luta contra nós. Luta contra o nosso posicionamento. Luta contra aquilo que pregamos. A igreja é o alvo do inferno. A igreja é o alvo do inferno, mas permaneça vigilante, com a lamparina acesa, firme em oração, e o Senhor te dará vitória. Amém? Precisamos amar menos o nosso poder. Precisamos amar menos a nossa unção e amarmos o Senhor. Amarmos a presença do Senhor. Amém? Essas 4 igrejas são exemplos daquilo que nós não devemos ser. Aquilo que for positivo, guarde para si. Mas aquilo que Deus condenou, aquilo que Jesus condenou, lance fora, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Arrependimento e mudança é o que o Senhor espera da sua igreja, para que o avivamento seja derramado sobre nós. Efésios 5:27 diz que o noivo vem buscar uma noiva gloriosa, sem mácula, nem ruga e santa. Você é essa igreja? Se você é essa igreja, escreva aqui: eu sou a noiva que Jesus vem buscar. Amém? Declare em nome de Jesus. Nos comentários, como ato profético, vamos declarar: eu sou a noiva que Jesus vem buscar. Escreva aí: eu sou a noiva que Jesus vem buscar. Quem diz amém? Vamos influenciar a nossa geração de forma positiva. Amém? Esta foi uma live de reposicionamento. Não foi de posicionamento. Foi uma live de reposicionamento. Amém? Para que nós alteremos o nosso posicionamento. Amém? Alteremos o nosso posicionamento. Guarde nesta noite tudo aquilo que eu falei. Guarde nesta noite tudo aquilo que Jesus falou. Não foi o que eu falei, foi o que Jesus falou. Amém? Amém, Priscila? Eu sou a noiva que Jesus vem buscar. Glória. Irmã Norma, eu sou a noiva que Jesus vem buscar. Irmã Severina, eu sou a noiva que Jesus vem buscar. Glória a Zenate, eu sou a noiva que Jesus vem buscar. Aleluia, aleluia. Volte ao primeiro amor, meu amado irmão. Se prepare para as coisas que virão. Se prepare para os dias de tribulação. Mas creia que aquele que tem a espada de 2 gumes está pelejando por você. Creia que aquele que tem a espada de 2 gumes está pelejando pela igreja. Amém, Emanuele? Eu sou a noiva que Jesus vem buscar. É tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo de se entregar de corpo e alma. E é tempo de restituir aquilo que perdemos. Voltar à essência.
O avivamento que a igreja tanto espera só virá pelo arrependimento. E nós precisamos sim, eu preciso me arrepender todos os dias. Nós precisamos sim nos arrepender todos os dias, para que quando a trombeta tocar, Ele nos encontre prontos. Amém? Prontos, com as lamparinas acesas em nossas mãos. Assim diz o Senhor. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? O noivo vem, vigiai e orai. O noivo vem, vigiai e orai. O noivo vem, vigiai e orai. Assim diz o Senhor da igreja. Amém? Vamos orar agora. Vamos orar agora. Vamos nos unir como igreja, amém? Todo mundo que está aqui nessa live foi chamado. Todo mundo que está aqui, que ficou comigo até agora, foi chamado para um propósito. Se você está aqui comigo até agora, Deus tem um propósito para a sua vida. E Deus quer que você seja avivado. Deus quer que o avivamento comece por você. E que através da sua vida, quem esteja ao seu redor seja impactado pela presença do Senhor. Vamos orar agora por arrependimento. Vamos clamar agora por arrependimento. Você agora vai orar comigo onde você estiver na sua casa. No seu quarto, na sua sala, na sua cozinha. Você vai apresentar ao Senhor a sua vida em arrependimento. Nós vamos clamar pelo Brasil, pela nação brasileira. Amém? Nós vamos clamar por avivamento em nome de Jesus. Amém? Oremos. Pai querido, aqui estamos, Senhor. Aqui estamos, Senhor, te pedindo. Queremos, Senhor, nos arrepender. Queremos, Senhor, nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, Senhor. Senhor, nos ajuda a voltarmos ao primeiro amor. Senhor, nos ajuda a voltarmos à essência. Senhor, nos ajuda a vivermos como no início de tudo, Senhor. Precisamos, Senhor, nos encontrarmos contigo. Precisamos, Senhor, ter as nossas lamparinas acesas. Precisamos, Senhor, estarmos posicionados para quando o Senhor voltar. Para quando o Senhor voltar, nos encontrarmos, Senhor, contigo. Senhor, eu quero te apresentar a cada um que está nesta live. Porque aqueles que estão nesta live, Senhor, foram chamados para um propósito. Foram chamados para influenciar a sua geração. Foram influenciados para influenciar a sua casa, a sua família e aqueles que estão ao seu redor. Quero, Senhor, te apresentar a nação brasileira em tuas mãos. Senhor, guarda esta nação do mal. Guarda esta nação de toda influência maligna, Senhor, que tem tomado conta, que tem governado, Senhor, esta nação. Nós nos levantamos como igreja e nós repreendemos todos os espíritos malignos, Senhor. Os principados e potestades do ar que tem influenciado. Espíritos de Jezabel, espíritos de Balaão que tem influenciado, Senhor, dentro e fora das igrejas. Nós repreendemos como igreja, Senhor. Sabendo que a nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra principados e potestades. Mas nós cremos, Senhor, que conosco está o maior. Conosco está aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Jesus Cristo está conosco. Amém. Quero te pedir, Senhor, pela irmã, se eu não me engano, Camila, que escreveu aqui nos comentários, pedindo oração.
Toma a vida da irmã Camila, Senhor. Tu sabes o que ela tem passado. Tu sabes o que ela necessita. Abençoa, Senhor, a cada um que está aqui comigo, clamando nesse momento. Concede-nos vitória. Vitória em meio às guerras. Vitória em meio às lutas. Cremos, Senhor, no teu poder. Cremos, Senhor, que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer amém? Se você recebeu nesta noite, diga amém. Obrigada. Agradeço a você que esteve comigo até aqui, tá bom? Irmã Priscila, irmã Norma, Cecília, Emanuele, Elaine, Azenate. Quem mais? Você que está aqui até agora, que o Senhor abençoe a tua vida. Amém? Desculpe minha voz que já está sumindo. Quando eu falo muito, fico sem voz, mas Deus é maior. Amém? Deus recompensa a cada um de vocês com ricas bênçãos. E não se esqueça, você é a noiva que Jesus vem buscar. Amém? Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus. E até a próxima live. Amém? Fica com Deus, em nome de Jesus.